Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco do Brasil para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Banco do Brasil. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores ou senhoras necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.bb.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay estará disponível pelo telefone 55 operadora 11 2188 0400 até o dia 13 de novembro de 2020, em português e inglês. Para acesso ao replay, você deve solicitar a operadora para ouvir a tele do BB e sua identificação será solicitada. A seleção dos slides durante a apresentação será controlada pelos senhores. Conosco hoje estão os senhores André Brandão, presidente, Carlos Hamilton, vice-presidente de Gestão Financeira e de Relações com Investidores, e Daniel Maria, gerente-geral de Relações com Investidores e Sustentabilidade do Banco do Brasil. Por favor, senhor André Brandão, queira prosseguir. Olá, bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer a participação de vocês, falar que é um prazer estar aqui e conhecê-los virtualmente. É minha primeira reunião com vocês e na verdade, após um mês e pouco aqui, é uma satisfação poder dividir um pouco as minhas iniciais impressões do Banco do Brasil e falar um pouco de perspectivas futuras. Tá? Antes disso, eu queria fazer um comentário de que espero que na próxima reunião com vocês, a gente vai fazer ela no primeiro dia. Eu sei que vocês ontem já escreveram sobre o banco. Eu espero que na próxima reunião de resultados a gente vai fazer a nossa conferência, a nossa reunião no primeiro dia. Eu queria aqui, e a forma que a gente pretende fazer isso é bem interativa. Eu vou falar brevemente sobre algumas impressões minhas. Depois, eu já visto que alguns de vocês já levantaram alguns pontos, o Daniel vai passar um pouco da apresentação e também focar um pouco nos principais pontos já levantados. Pretendemos fazer isso brevemente e abrir o resto do período para as suas perguntas e nossas respostas. Tá? Seguindo, então, na minha poucas colocações aqui, eu vou ser muito breve. Na página 3, é só um reconhecimento aí deste ano atípico e falar da posição do Banco do Brasil, refletindo sobre essa pandemia e como nós lidamos com isso, tanto de uma forma perante aos nossos colaboradores, mas também com respeito à sociedade, especialmente para os nossos clientes. Acho que eu sinto orgulhoso da atitude do Banco do Brasil e essa participação aí em todas as frentes. Ressalto aqui um ponto importante que todos nós no sistema verificamos, que é conseguir lidar com home office. Acho que isso é um tema que a gente pode depois discutir com um pouco mais de detalhes, caso vocês queiram, mas o Banco do Brasil conseguiu, no seu pico, colocar 55 mil funcionários em home office, e acho que isso é um aprendizado aí, tanto tecnológico como experiência do colaborador e flexibilidade do colaborador. Ponto de compromisso com a sociedade, acho que o Banco do Brasil foi agente e estruturador de auxílio a essa sociedade, e acho que isso foi muito, muito importante. Quanto aos clientes, eu queria ressaltar 2 pontos, e eu sei que isso é uma das preocupações levantadas pelos senhores e senhoras, a gente vai endereçar isso, mas durante a pandemia, ou durante esse período, o Banco do Brasil desembolsou 292 bilhões de reais, dos quais 119 foram prorrogações, e atualmente as prorrogações estão por volta de 109 bilhões de reais. Acho que isso é muito importante. Nós atendemos 4,2 milhões de clientes neste processo, tá? Além de programas do governo nos quais participamos. Acho que um outro efeito colateral interessante e até positivo foi a aceleração digital que nós verificamos. A gente ampliou substancialmente a nossa base de clientes durante a pandemia. Foram 3,8 milhões de clientes, aí estamos chegando próximos aos 20 milhões de clientes
digitais e também ajudamos a interação através de WhatsApp para mais de 107 milhões de interações. Então, acho que isso é um processo ali que fez com que nós, da indústria, dessemos uma agilizada aí neste processo de digitalização. Então, paro por aqui, um reflexo sobre a pandemia. Na página seguinte, página 4, eu não pretendo aqui ser muito longo aqui, mas só para, de novo, minhas impressões e chamar a atenção algumas coisas importantes aqui, e alguns de vocês já levantaram isso, mas primeiro é o crescimento do índice de capital. A gente pode detalhar como chegamos aqui, mas acho que a minha colocação aqui é que nós estamos com o índice de capital substancial e que isso nos permite, juntamente com um balanço muito forte, a gente pode fazer outras coisas e pode ter margem para continuar com um apetite de risco adequado, a continuar crescendo. Então acho que é o primeiro ponto importante que eu queria mencionar. Resultado, acho que eu chamei a atenção aqui, o resultado estrutural. Novamente, dado o ano complexo de pandemia e critérios diferentes de alocação de provisões, eu olhei bastante para o resultado estrutural, que foi muito, muito sólido, muito resiliente. Então, acho que é um ponto importante para a gente falar. E também o Daniel vai se alongar um pouco mais, tanto na parte de provisionamento, como nas prorrogações, como eu mencionei. Carteira de crédito muito resiliente, um crescimento de 6%, 731 bilhões quase. O ponto importante, acho que você já conhece a nossa carteira, mas a carteira continua e mesmo durante a pandemia, ela se manteve com riscos muito, muito elevados e novamente o Daniel vai cobrir os ratings das operações que fizemos durante a pandemia. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês é a carteira que nós chamamos de ESG. Novamente, quase que 23% da nossa carteira de crédito ela é relacionada com a ESG. Acho que isso é um ponto muito relevante e uma grata surpresa minha quando cheguei aqui. E por último, eu já mencionei a parte digital, quer dizer, não só durante a pandemia, mas quando nós olhamos o crescimento de clientes ano contra ano, teve um crescimento de 33%, que é substancial para nós e para a indústria. E acho que último ponto, e aqui eu chamei a atenção de um detalhe aqui, mas de novo olhando as surpresas que eu tive positivas chegando aqui, o nosso mobile app é extremamente bem recomendado e acho que isso também ajudou essa transição de clientes para o digital. Acho que isso é muito importante. E daqui o Daniel vai comentar, mas a gente não só da pessoa física que está representada aqui por esse quadro, esses indicadores que estão aqui, mas a gente está começando a migrar para a parte de pessoa jurídica também. Acho que esse é um ponto importante, melhorando a experiência do cliente. Então eu vou parar por aqui. Eu sei que vocês vão ter perguntas e o Daniel também vai cobrir a parte de números. Então, de novo, a gente vai ressaltar os pontos que eu já coloquei. O único outro ponto eu não mencionei ainda, mas eu falei de resiliência da carteira e resiliência do nosso resultado. Acho que todos nós, eu reconheço que o resultado de margem financeira e tarifa é muito resiliente, demonstra uma carteira muito sólida no caso da área de crédito, mas eu acho que num horizonte, um balanço que nós temos e um capital que nós temos, acho que dá para entrarmos aí num horizonte de operações de um pouco mais de risco. É isso que estamos debatendo aqui na direção do banco. E tarifa, sem dúvida, é uma área que a gente precisa continuar melhorando. Acho que um dos aspectos que eu queria chamar a atenção também é o fato de que, quando vocês comparam o Banco do Brasil com a indústria, tem alguns indicadores de tarifa, e eu vou chamar a atenção de um, que é a parte de mercado de capitais, que o Banco do Brasil está muito aquém dos seus competidores, razão pela qual a nossa parceria com o UBS, criando o UBS BB, é para exatamente acelerar esse processo de aumentar a receita proveniente dessas operações de mercado de capitais com os nossos clientes.
e assim melhorar o nosso mix aí de resultados de tarifas. Paro por aqui. Eu queria mudar só para o meu último slide e honestamente aqui eu estou dividindo em primeira mão com vocês. É uma discussão muito recente. Como vocês devem saber, o Banco do Brasil começou um processo de revisão estratégica há 2 meses. Eu cheguei aqui um pouco atrasado e a gente tem revisto algumas coisas, entrando um pouco mais de detalhes. E eu queria então, a princípio, dividir alguns pontos bem em alto nível e comprometo a na próxima interação entrar com mais detalhes com isso, e provavelmente vocês irão ver algumas ações já serem tomadas quando nós nos encontrarmos novamente no resultado do ano, em fevereiro ou março do ano que vem. Acho que o grande ponto, acho que se vocês olharem na página 5, nós criamos aqui uma mandala, e acho que ela está ainda em construção, mas eu acho que o ponto especial aqui é a interação entre todas essas iniciativas que nós temos e partindo do centro dela, que é o cliente, né? E aqui não é só falar para a experiência do cliente com uma forma simples, mas o que nós acreditamos aqui no Banco do Brasil, e eu particularmente acredito nisso, é que a única forma, não a única, mas uma das boas formas de competirmos com a indústria e com a indústria nova que tem chegado, as fintechs, etc., é melhorar a experiência do cliente. E essa melhora de experiência do cliente, evidentemente, ela é para uma questão de atitude do nosso quadro de funcionários que interagem com os clientes, também digital, por isso o digital faz parte aqui dessa mandala. Então, criando essa melhor experiência do cliente vai, evidentemente, ajudar-nos a reter a base de clientes. E, para tanto, a gente tem algumas áreas já de experiência do cliente dentro da organização. O que eu fiz, eu criei uma nova unidade, trouxe a unidade de ouvidoria diretamente reportando a mim para efetivamente analisar a experiência do cliente durante a vida dele dentro do Banco do Brasil. E a intenção aqui é muito simples, essa proximidade com a diretoria, os vice-presidentes, a gente poder dissecar qualquer problema que tenha que ser dissecado e trabalhar com ele de uma forma com muita celeridade e, evidentemente, olhar as melhores práticas e implementar no resto. Então tem uma relação direta comigo na parte de revisão e pesquisa. Inclusive, essa área vai olhar para fora para entender práticas em outros lugares para tentar ajudar a gente a melhorar também. E tem mudanças, inclusive, na área de produtos que aliam essa mesma visão de melhorar a experiência do cliente e ganhar algumas sinergias entre atacado e varejo por produtos e por meios de pagamento. Então, isso é, de novo, informação, mas eu queria dividir com vocês isso em primeira mão e, como eu disse, prometo que a gente continua. Outras grandes alavancas, eu já mencionei uma breve com relação à agenda ESG. Eu acho que por aí, como eu mencionei, a nossa carteira já é muito substancial vinculada com isso, mas a gente acredita que temos uma agenda tanto para potenciais internos, como redução de emissões de carbono pelo Banco do Brasil, e estamos discutindo agências de energia elétrica para solar, e temos discussões de diversidade internas, e inclusive a gente continuar nessa ajuda de transferência dos nossos clientes de alto carbono para baixo carbono. Então, tudo isso a gente tem discutido muito. Eu acho que essa é uma agenda longa, não pretendo me alongar aqui. Se tiver alguma questão, a gente pode responder. O outro ponto que eu queria deixar muito claro aqui é o aspecto de eficiência e redução de despesas. Eu acho que é evidente que nós já estamos fazendo um processo, muitos de vocês já mencionaram aí no trimestre, mas a gente vai continuar com essa agenda de eficiência, e especialmente uma agenda de redução de despesas que a diretoria está trabalhando, e eu acho que mais adiante a gente vai poder dar um pouco mais de detalhes, mas acho que isso faz todo sentido. E eu não podia deixar de falar de alavancas de crescimento, né? Eu acho que fala eficiência, tem que lidar
na ponta de despesas, mas na área de receita eu acho que tem ainda coisas que o Banco do Brasil tem que extrair mais valor. Eu começo por uma parte que eu chamo óbvia aqui, e eu coloquei aqui num quadrante de fortalecer as áreas que já somos protagonistas, e aqui menciono o agro, o produto consignado e a relação com o governo. Acho que as atuações aqui são distintas, mas ao mesmo tempo todas elas têm a ver com a experiência do cliente. A gente tem que agregar um valor para os nossos clientes. Acho que isso é muito importante em todos os aspectos. Estou falando aqui especialmente de governo. E agronegócio, assim, eu vejo isso como um grande exemplo do Banco do Brasil. Nós somos muito fortes, especialmente na parte tradicional de crédito rural, mas eu acho que a gente pode expandir mais nesse setor. E esse setor a gente pode expandir além dos produtos de crédito rural, que nós vamos manter com o pé embaixo e ainda continuando crescendo, mas também com produtos a serem agregados como consórcio, seguro, que podem ser feitos inclusive dentro da nossa base, mas com parcerias com outros financiadores do agronegócio, como as cooperativas e até quando é financiado com capital próprio, eu acho que pode ser adicionado aí, por exemplo, seguro. Então a gente tem discutido aí trabalhar nisso, e eu acho que um outro aspecto que é muito pertinente para a cadeia de agronegócio, que é trabalhar na cadeia produtiva. E aqui eu estou falando entrar na cadeia como um todo, né? Atacado, nos grandes clientes atacados, seus fornecedores, a pessoa física vinculada, as pessoas físicas, mas pequenos fazendeiros, agricultura familiar, relacionados com esse grande ecossistema. Então, aqui eu acho que é um horizonte que a gente precisa trabalhar, e aí eu conecto com o que eu menciono ao lado esquerdo, no gráfico, que é negócios integrados, de novo, no agronegócio, é conseguir vincular um cliente grande de atacado ou um cliente pequeno de atacado, e como extrair valor disso, vinculado com uma parceria com nossos clientes de agro e de pessoa física. Então aqui é um exemplo aqui do agronegócio, mas quando eu falo de negócios integrados, talvez uma atuação, de uma atuação mais presente entre as áreas de negócios e produtos, para quando o Banco do Brasil financiar um cliente atacado, a gente claramente trabalhar para melhorar nosso cross-sell, que vai de produtos que a gente pode adicionar, como folha de pagamento e outras coisas. E, para tanto, a gente está discutindo algumas metas cruzadas entre os vice-presidentes aqui do banco. O último ponto, antes de eu acabar a minha breve colocação aqui, eu mencionei rentabilidade, e uma das colocações de alguns de vocês é que a carteira do Banco do Brasil tem uma relação com alguns setores ou produtos que têm uma margem financeira, um spread relativamente baixo, apesar de um RAR muito alto. A gente aqui reconhece que a gente pode ser um pouco mais agressivo, e acho que não sou eu que estou trazendo isso, é uma discussão já presente no Banco do Brasil, mas acho que até dado este ano isso não foi implementado com um certo esforço, dado a pandemia e as incertezas, mas eu acho que passando essa fase, está na hora do Banco do Brasil entrar ou aumentar áreas que são hoje pouco exploradas e a gente com margem e risco maiores, e é isso que a gente tem se desafiado a seguir. Então o que eu queria colocar aqui são essas alavancas aqui de despesa, alavancas de crescimento, trabalhando nas áreas que já temos que o Banco do Brasil tem uma vocação muito forte e já é protagonista, conseguir extrair mais da nossa grande presença através de integração nossos produtos e das nossas bases de clientes, e aí ser um pouco mais agressivo, um pouco mais adiante. Então eu paro por aqui, passo para o Daniel para ele fazer uma explanação dos números e focando naqueles que eu já mencionei, e aí depois eu fico aqui para perguntas e respostas. Muito obrigado. Principalmente o crescimento do resultado estrutural que o André bem notou
de crescimento de 5,3%, quando nós olhamos em relação ao terceiro trimestre de 19, e 9,5% quando nós olhamos em relação aos últimos 9 meses. Na página seguinte, na página 8, eu trago um pouco do comportamento da margem financeira bruta. A gente tem mostrado uma margem financeira bruta resiliente, ela teve uma pequena queda nesse último trimestre, isso pode ser associado principalmente a alguma marcação no mercado de tesouraria. Na página seguinte, na página 9, a gente explora o spread global, a NIM, e também o spread por segmento. A primeira coisa que eu queria pontuar para todos vocês está aqui na parte esquerda desse gráfico. A nossa NIM, nosso spread global, teve uma queda de 4% para 13,7%. Entretanto, essa relação está intimamente ligada com a questão dos ativos líquidos. Nós tivemos um crescimento de ativos líquidos que pode ser demonstrado na parte inferior esquerda, e nós atingimos 40,9%. Então, isso é uma das razões pelas quais nós tivemos uma redução de NIM. Quando nós excluímos esse efeito, a nossa NIM ficou na região de 3,9%. Na parte direita, nós mostramos o nosso spread gerencial, que justamente confirma esse fator. O nosso spread gerencial ficou praticamente estável, de 7,9 para 7,9. Nós tivemos um pequeno decréscimo em pessoa física, mas isso foi compensado pela pessoa jurídica e pelo agronegócio. Passando para a página 10, aqui eu queria explorar um pouquinho a dinâmica de PSLD. E aqui eu acho que vale a pena a gente despender um pouco mais de tempo. No conceito de PSLD ampliada, onde nós colocamos a PSLD bruta, a recuperação de crédito, os descontos concedidos e o impairment, a imparidade, nós atingimos 5,5 bilhões, menor em relação ao segundo trimestre. Tem algumas dinâmicas que eu queria pontuar para todos vocês. Primeiro, que a provisão bruta de crédito foi 6,6 bilhões. Se nós destacarmos dentro desses 6,6 bilhões, nós temos 2 bilhões que é a provisão prudencial, que foi construída justamente para a carteira prorrogada, que eu vou comentar um pouco lá para frente. Algumas outras linhas também que tiveram mudanças. Nós tivemos um resultado excepcional em recuperação de crédito, por algumas vendas de vendas de carteiras, como nós comunicamos ao mercado, e também por eficiência, efetivamente, na recuperação de crédito. E tivemos um ajuste de imparidade, isso até por conta de algumas recuperações judiciais. Da evolução dessas recuperações judiciais, nós fizemos esse pequeno ajuste que culminou nos 5,5 bilhões que nós colocamos lá no começo. Passando para a página seguinte, na página 11, nós falamos da carteira de crédito. O André já explorou que nós tivemos um crescimento da carteira de crédito em termos anuais de 6,4%, um crescimento de 1,2%, atingindo 730 bilhões. E o direcional dessa carteira de crédito, ele vem principalmente do varejo, do crescimento que a gente tem em pessoa física, e esse crescimento está bastante calcado no consignado, lembrando que é uma linha que a gente tem um risco bastante controlado, até mesmo que nós temos 97% dessa linha com servidores públicos ou com aposentados. Quando nós olhamos o grupamento de empresas, tivemos uma pequena redução. Entretanto, quando nós abrimos a participação do MPME, que tem uma rentabilidade relativa ao large corporate, melhor, nós crescemos. E essa parte do large corporate, ele naturalmente é carreado, ele é direcionado para mercado de capitais. Agronegócios, tivemos um crescimento anual de 4,2% e 1,5% nesse último trimestre. Na página seguinte, nós trazemos aqui as prorrogações de crédito, e esse daqui eu queria dedicar um pouco mais de tempo. Como o André falou, nós temos um saldo de carteira prorrogada de 109 bilhões. Nós atendemos nessa carteira prorrogada 1,7 milhão de clientes, e foram mais de 2,4 milhões de operações que tiveram algum tipo de prorrogação. Aqui nós trazemos granularidade dessa carteira por linha. Eu queria pontuar alguns aspectos que eu acho que são relevantes. Nós temos 27,3 bilhões relativos a consignado. Isso representa 25% de toda essa carteira prorrogada. E lembrando, como eu falei antes,
é uma carteira que a gente tem bons spread enhancements. Nós temos boas garantias dadas ao próprio produto. Uma outra carteira também é a carteira com governos. Nós tivemos 15 bilhões, isso representa por volta de 13% dessa carteira. Essa carteira nós temos praticamente a totalidade coberta com garantia da União, né? Inclusive, e temos algumas operações com fundos de participação de municípios e estados como contragarantias. Né? Então, é uma carteira também com uma boa qualidade de crédito. Só aí eu já cheguei a quase 40% da carteira. Né? E essa carteira, quando ela foi construída, isso também é bastante relevante, 98% praticamente dessa carteira, nós prorrogamos e os clientes não estavam em atraso. Né? Isso, inclusive, o perfil de crédito dessa carteira, 95% dela tem classificação de risco entre A e C. Né? E em termos de garantias, nós estamos falando quase 65% com garantias e mitigadores. Em termos de relacionamento de comercial com esses clientes, nós temos em média 14 anos de relacionamento. Na página seguinte, na página 13, trazendo um pouco mais de luz nessa dinâmica de prorrogação, nós fizemos essas prorrogações em ciclos ou em ondas. Né? A primeira onda ela aconteceu logo no início da pandemia, foi entre março e abril. Isso representou, em termos de saldo que nós temos atualmente, 48 bilhões. Como vocês podem ver, nós tivemos uma participação significativa de pessoa física e pessoa jurídica, em especial MPME. Quando a segunda onda, ela aconteceu nos 3 meses seguintes, maio, junho e julho. Né? A segunda onda ela teve uma participação mais relevante com pessoa física, no total de 31 bilhões. Né? E nós tivemos, durante o terceiro trimestre, uma terceira onda, e essa terceira onda ela teve uma participação, quase metade dessa terceira onda, na verdade metade, pode ser explicado por governo, que eu já falei sobre a questão dos mitigadores de risco. Quando a gente vai para a performance dessa carteira, nós temos atualmente 49 bilhões dessa carteira que ela já está em fase de pagamento, ela já vem fazendo as amortizações. Nós temos 59 bilhões que elas ainda estão com a carência a vencer. Tá? Uma coisa que eu queria ressaltar também é que nós prorrogamos diferente para os segmentos. Então, por exemplo, operações de consignado, nós fizemos entre 120 e 180 dias. Operações de governo, que nós fizemos agora recentemente, nós fizemos por 180 dias. Quando nós olhamos para o SMI, para pequena e microempresa e média empresa, nós fomos para renovações de 60 dias. Por quê? Porque aí você identifica o negócio e a geração de caixa da empresa. Né? Para isso, nós construímos uma matriz de resiliência, né, que com dados não estruturados, né, com analytics, que a gente monitora esses clientes, nós tomamos o pulso desses clientes constantemente. Isso é importante, por quê? Para tomar as decisões de prorrogações e também para tomar as posições de provisões, que são aquelas provisões prudenciais que eu comentei um pouco antes. Né? Aqui à direita desse gráfico, eu mostro o fluxo de repagamento dessa carteira. Outubro, as posições são em setembro, então outubro com uma participação de MPME, novembro com uma participação de pessoa física e o que nós temos para 2021. Eu queria só comentar mais um aspecto que eu acho que é relevante, que como que nós estamos desmontando ou não desmontando, desfazendo a saída dessas prorrogações. Nós já iniciamos pessoas físicas, que vocês podem ver que tem uma participação bastante representativa em outubro e novembro. Né? Para o segmento de pessoa jurídica, né, para as pequenas e microempresas, e para aquelas com alta resiliência dentro do nosso modelo de crédito, considerando que o quarto trimestre é um trimestre que demanda maior fluxo de caixa, né, nós estamos vendo caso a caso, né, estamos fazendo alguns ajustes pontuais que teriam um novo ciclo de prorrogação, né, obedecendo todos os aspectos e obedecendo o apetite a risco do banco. Né. Com isso, né, uma outra métrica que eu acho que é bastante relevante é olhar para a inadimplência dessa carteira. Né? Como vocês podem ver, eu tenho 600 milhões, ou 0,6, que mostra lá no gráfico abaixo, que já tem algum tipo de atraso. Né? E quando eu olho para a inadimplência da carteira, eu tenho 0,65% desses 109 bilhões, que eles já
tem algum tipo de NAD de 15 a 90 dias, mas quando eu olho para cima de 90 dias é 0,17. Por conta dessas dinâmicas que eu expliquei, né, das prorrogações e da abordagem, o que a gente espera para o NPL? Né? Eu vinha guiando todos vocês que a gente esperava que o pico de NPL ocorreria no primeiro semestre de 2021. A gente espera que o pico de NPL para a pessoa física ele acontece em 2021, uma vez que a gente já vem desfazendo essas prorrogações, e o pico de NPL para a pessoa jurídica tende a escorregar para o segundo semestre. Isso a gente vai ter que balizar à medida que evoluir. Tá? Queria passar para o próximo slide, que aqui é a qualidade da carteira, uma queda do NPL de 90 dias, um crescimento da cobertura, a nossa cobertura, excluindo o caso específico, com 330%, a formação da inadimplência e a cobertura, a formação da inadimplência controlada, e isso explicado muito pela carteira prorrogada, né? E a cobertura, nós estamos fazendo uma cobertura do novo NPL acima do que nós estamos gerando de NPL. Na próxima, nós trazemos as receitas com serviços, como o André comentou, nós mostramos uma certa resiliência, temos desafios, efetivamente, a indústria toda tem desafios, mas nós temos boas performances que eu gostaria de ressaltar. Seguros, previdências e capitalização, teve uma excelente performance nesses 9 meses. A linha de consórcios, a gente começa a ver também em crédito. Então, essa é uma das discussões que o André endereçou lá. No próximo slide, eu trago a despesa administrativa e falar um pouco de eficiência. Eu sei que no último trimestre nós trouxemos aqueles 3,3 bilhões de economias que a gente espera para os próximos 5 anos acumulado. Uma prestação de contas, isso está em execução, vocês já verão esse efeito em despesas de pessoal para esse ano, né? Isso depende do turnover, né? Mas esses efeitos já vão aparecer, já estão aparecendo, quando você olha que as nossas receitas, as nossas despesas de pessoal estão controladas, e lembrando que despesas de pessoal representam 60% dos nossos custos. Né? Tem a questão com imóveis e também as usinas fotovoltaicas. Aqui na direita, eu queria só lembrar que temos outras medidas que nós estamos trabalhando que não estão dentro desses 3,3 bilhões. Nós falaremos mais adiante, mais à frente, ou nos próximos meses sobre isso. Né? Só queria dar alguns exemplos. Por exemplo, os imóveis não de uso. Nós aceleramos a esteira de venda de imóveis não de uso e nós tínhamos, em média, mais de 500 dias para a venda desses imóveis. Nós até fizemos uma parceria com uma startup, nós reduzimos essa esteira para uns 220 dias, 200 e tantos dias. Quer dizer, isso caiu pela metade. Né? Isso é importantíssimo para essas questões de eficiência e trazendo tecnologia para isso. Venda de imóveis próprios, a gente tem utilizado os leilões eletrônicos, fizemos vendas de imóveis nesses primeiros 9 meses, temos mais vendas de imóveis esperadas para os próximos meses, e também a automação de processos. Né? Tem muita coisa que a gente está endereçando, o WhatsApp eu acho que é uma boa, o uso de atendimento por WhatsApp, pelo bot, eu acho que é um bom exemplo disso, e a gente vai falar mais a respeito disso. Tá? No próximo slide, nós trazemos o capital principal. Capital principal, nós atingimos 13%. Né? Como o André colocou, esse é um movimento importante. Quando nós abrimos esse movimento, ele pode ser explicado por 2 razões. Né? Primeiro, uma reprecificação do atuarial. Né? Isso significou por volta de 120 pontos base, né? Agregado ao capital. Né? E um ponto que é bastante relevante foram os ajustes prudenciais. Isso pode ser explicado principalmente pelo uso do programa CGPE. Só lembrando a vocês, o programa CGPE é um processo que o Banco Central trouxe, que permite aos bancos, permite ao sistema, que para as carteiras que você cresce a um determinado segmento e dentro do segmento MPNE, você tem a oportunidade, pelo crescimento dessa carteira, pelo volume que você crescer nesse período, de requerer redução do impacto de crédito tributário. Lembrando que você tem um impacto de crédito tributário 3 vezes, 300%. Então você pode trazer isso para 100% e você tem outros impactos. Essa relação ela não é linear. Né? Então ela tem outros ganhos que quando você soma de todos esses efeitos, que esse é o principal desses ajustes prudenciais, trouxe 100 basis points. Tá? Dentro da regulação do CGPE, isso é permanente. A gente espera isso até 2025. Então, ele é estável para o nosso capital.
Na página seguinte e último slide, além de todos os pontos que o André ressaltou sobre clientes digitais, crescimento que nós tivemos, aceleração digital, eu queria falar de um ponto importantíssimo que o banco vem fazendo, que é o processo de digitalização da pessoa jurídica, né? A gente tem utilizado, isso não é novo, a gente vem trabalhando nos últimos 3 anos, né, preparando a infraestrutura para tudo isso, e os resultados estão aparecendo e vão se acelerar agora. Por que isso é importante? Relacionamento passa pela qualidade de serviços e por estar próximo dos clientes. O que nós queremos é trazer o fluxo de caixa e trazer soluções de fluxo de caixa e esse cliente para dentro. Então, por exemplo, nós, via APIs, né, nós interligamos já 177 clientes, né, e nós já temos 10 parceiros de ERPs, né, que eles colocam essa solução de interligação do Banco do Brasil. Isso foi um crescimento de 149% em relação ao segundo trimestre desse ano, né? Com isso, nós atingimos 26 milhões de boletos registrados via API. Isso foi um crescimento de 105% em relação ao segundo trimestre desse ano. Por que isso é importante? Só dando algumas métricas. Por exemplo, uma operação de capital de giro, que era feita na agência, e normalmente levava um dia, hoje é possível fazer via app, via os instrumentos, em 7 minutos. Né? Um financiamento digital levava até 14 dias, hoje você faz em um dia. Né? E antecipação de recebíveis digitais, que levava 48 minutos, hoje a gente faz em 1 minuto. Né? Então isso mostra muito a questão de eficiência e aceleração desse processo e principalmente a melhor qualidade de serviço. Com isso eu acabo a apresentação e a gente passa para as perguntas e respostas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. A nossa primeira pergunta é do Sr. Jorge Friedman, do Citibank. Sr. Jorge, pode prosseguir. Obrigado pela oportunidade, bom dia a todos. Eu tenho 2 perguntas que são relacionadas a capital, vou fazer a primeira e depois eu faço a segunda. O banco está muito bem capitalizado, é o maior índice de capitalização do banco desde a implementação de Basileia III. Pela primeira vez o banco está mais capitalizado que os países privados. No passado, uma das limitações mencionadas para se avançar numa agenda de reorganização societária na parte de cartões, particularmente Cielo, teria a ver com capital. Então, eu queria aproveitar esse momento e perguntar se o banco pode repensar essa estratégia e, eventualmente, olhar para um rearranjo societário e até, quem sabe, uma aquisição do stake de Cateno junto à Cielo. Depois eu faço minha segunda pergunta. Obrigado. Bom, como você bem colocou, o problema não é capital, e eu acho que nunca tinha sido capital qualquer discussão. Eu acho que queria enfatizar a importância do meio de pagamento para qualquer banco, e para o Banco do Brasil, inclusive. Cielo faz parte de uma parte core do Banco do Brasil. Acho que a única discussão que tem que ser tida é como melhorar a experiência do cliente com a oferta do nosso produto através da Cielo. Acho que essa é a discussão e que caminho vamos encontrar para essa melhoria de experiência do cliente e como nós, juntamente com o nosso sócio, vamos interagir nesta proposta. Tá? E, perfeito, em relação a Cateno, nada muda. Quer dizer, Cateno continua dentro da Cielo naquele stake e vocês não pensam em eventualmente fazer um rearranjo em relação a isso? Olha, a gente pensa várias coisas, mas eu acho que não tá nada discutido e dá para ser discutido abertamente aqui nesse call. Perfeito. E a minha segunda pergunta, além de crescimento orgânico, quais as outras potenciais destinações desse excesso de capital? Não necessariamente abrindo nomes específicos de oportunidades, mas se existem essas oportunidades inorgânicas na mesa e se pudesse mencionar eventualmente em relação a algum business específico. E nesse mesmo contexto, se cogitou fazer algumas reorganizações estratégicas no passado com relação a business fora do Brasil, como Patagônia, e mesmo internamente com relação à BTVM. Nessa nova gestão,
muda alguma coisa em relação àqueles planos anteriores? Obrigado. Sim. Bom, crescimentos inorgânicos ou orgânicos é tema da nossa discussão estratégica e, como eu mencionei, a gente ainda não finalizou isso. Eu mencionei eficiência e redução de custos. Entidades que não são core, evidentemente, a gente tem que avaliar a eficiência dela. Eu diria que são poucas as empresas dentro do conglomerado que eu consideraria não core. E tem muitas que a gente tem que discutir de novo qual que é a melhor atuação para os nossos clientes. Como é que nós vamos oferecer o melhor produto, dado as mudanças do mercado e tecnológicas, e como é que a gente tem que endereçar isso com as associações e as coligadas que nós temos. Acho que essa é a principal coisa, mas, de novo, eu estou chegando, a gente está discutindo isso internamente, essa estratégia, tanto na diretoria quanto no Conselho de Administração. Não, perfeito, André. Só um follow-up rápido ainda em relação à capital, porque no final do ano cai aquelas restrições do Banco Central de pagamento do dividendo mínimo, e se existe na mesa também alguma discussão sobre potencial aumento do payout em relação ao histórico a partir do ano de 2021. Obrigado. York, é o CH, Carlos Hamilton. Essa decisão vai ser tomada pelo Conselho de Administração em janeiro, tá? Então, tão logo, evidentemente, essa decisão seja tomada, a gente vai informar ao mercado qual será o procedimento que nós vamos adotar a partir do próximo ano. Perfeito, Sérgio. Obrigado. Um abraço. Nossa próxima pergunta é do senhor Victor Schabel, do Bradesco BBI. Victor, pode prosseguir. Bom dia, André. Bom dia, CH, Daniel, demais participantes. Primeiro, queria agradecer ao André pela presença. Acho importante a sua participação nesse primeiro call, ainda que com pouco tempo de casa. Eu acho que o mercado ficou órfão de uma comunicação mais direta com o very senior management do Banco do Brasil, e acho que é muito bom tê-lo presente aí conosco, conversando, dando as suas primeiras impressões. Então, primeiro, queria agradecer pela oportunidade. E segundo, só uma pergunta, ainda naturalmente cedo, dado que você acabou de chegar ao banco, mas um dos desafios que a gente acredita que o Banco do Brasil tem é essa exposição grande ou dependência a uma receita de prestação de serviços, de tarifas, que é bastante relevante para o banco, né? Principalmente porque a margem ou spread, como queiram chamar, em relação aos pares privados é um pouco menor, né? Dado a exposição a linhas menos rentáveis ou mais seguras, enfim, uma diferença de mix. Como que você enxerga esse desafio para frente de mitigar a pressão que a linha de FIIs deve ter daqui em diante, né, com PIX, com aumento da competição dos bancos digitais? Como que você enxerga os caminhos para reduzir a pressão sobre essa linha, né? Na coletiva de imprensa você mencionou parcerias, que é algo que a gente vê com muito bons olhos, mas só uma visão top-down mesmo, sem muitos detalhes, só para a gente entender o que pode ser mitigador da pressão que essa linha deve ter. Obrigado. Vitor, eu que agradeço, e o compromisso já que eu deixo com vocês todos é a minha participação e presença mais próxima com vocês. Então, agradeço o comentário, mas é minha obrigação estar próximo de vocês, e vou tentar o máximo possível manter esse diálogo, não só nas nossas conferências coletivas com investidores, mas também em one-on-ones. A gente está trabalhando como melhorar essa relação. A sua pergunta é perfeita, ótima. Acho que tem muita coisa nova acontecendo na indústria. Eu mencionei uma das linhas, que é mercado de capitais, que a gente já começando essa parceria, que eu considero um atalho importante para acelerar esse ganho, esse aumento de FIIs, e acho que vocês bem avaliam as diferenças que temos no mercado brasileiro, e acho que esse mercado é um dos mercados que se eu posso
ser otimista, eu diria que esse mercado tende a crescer, né? Enquanto a gente está olhando outras linhas de negócio com uma compressão de margem, eu acho que a atividade de mercado de capitais ela tem tudo para continuar crescendo, e eu acho que a ação que tomamos nessa direção, eu acho que ela vai ser produtiva para compensar outras linhas, né? Quando eu olho outras coisas, eu mencionei um detalhe, por exemplo, da parte de FIIs de seguros e previdências. Eu também tenho um pouco mais de otimismo com relação a essa área, por mais que exista uma compressão de margem, eu acho que tem ainda um terreno muito grande para a gente distribuir esses produtos. O Banco do Brasil, com suas parcerias, é muito bem posicionado e acredito, e eu mencionei agora um detalhe previamente no setor de agro, mas isso se estende a outros setores. Quando nós entrarmos numa cadeia produtiva e quando a gente entrar em outras áreas de parcerias, e vou dar um exemplo, né? A gente discute na área de financiamento agrícola, as cooperativas têm crescido de uma forma substancial, e acho que a forma de atuar com eles é uma parceria. Acho que seguro é uma das áreas que a gente tem que agregar. Então tem coisas para adicionar. Eu mencionei integração de negócios, e eu acho que a gente pode ser um pouco melhor na parte de cobrança com o nosso cliente atacado. Então tem uma linha aí para ser atuada, né? Então acho que sem dúvida aí é importante. Outra linha de negócio que a gente tem olhado é na área de cartões. A gente, quando nos compara com outros peers de mercado, a gente sabe que a gente pode fazer um pouco mais, e eu mencionei dos negócios não explorados, quer dizer, e aí eu vou entrar num detalhe que vai ajudar tanto na parte de tarifa como margem financeira, é começar a trabalhar com não clientes, né? Então acho que essa é uma linha de atuação que o Banco do Brasil é ainda um pouco tímido, e eu, como mencionei, aí levando o ponto de capital, a gente tem aí não só o balanço, como o balanço e capital, né, a parte de liquidez e capital para fazê-lo. Eu acho que tem aí um ambiente que, se a economia ir melhorando, eu acho que a gente pode entrar para este lado também. Então, eu vejo da parte de tarifas ali, compressão de margem por um lado, algumas tendências positivas nessa área de mercado de capitais, consórcio também, e seguridade, sem dúvida nenhuma, e algumas atuações, por mais que o mercado tenha uma compressão de margem, eu acho que a gente pode tentar trabalhar para ganhar um pouco de market share, como cobrança com o nosso cliente de atacado, né? E por último, eu mencionei, e já estou expandindo um pouco mais, mas quando eu mencionei cadeias produtivas, eu acho que quando a gente entrar numa cadeia produtiva e ajudar um cliente, fornecedor, eu acho que vai extrair mais valor, tanto na área no aspecto de margem financeira direta, com produtos de lending, mas também na parte de tarifa. Então acho que tem aí uma linha de tentar progredir para compensar um cenário que é inevitável, com uma compressão de margem em tarifas e evidentemente, na parte de NIM também. Perfeito, André. Obrigado pela resposta e desejo toda a sorte aí nessa nova empreitada. Obrigado. Obrigado a você. Nossa próxima pergunta é da Giovana Rosa, do Bank of America. Giovana, pode prosseguir. Oi, bom dia. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. A minha primeira pergunta é em relação à carteira prorrogada. Vocês têm 27 bi dessa carteira em consignado. Então, eu queria entender qual que é o racional de prorrogar consignado se essas pessoas não tiveram perda de renda. E se puderem também explicar o racional da prorrogação do crédito do governo, seria bom. Depois eu faço a minha próxima pergunta. Tá ótimo. Giovana, é o Daniel falando. Obrigado pela pergunta. Na verdade, essa é uma abordagem que a gente vem fazendo para os clientes, e lembrando que muitas vezes o sujeito não tem a perda de renda, mas alguém na família pode ter, né? Então isso e tem alguns estados também
que estavam fazendo algumas abordagens de concessão de período de carência. Foi justamente isso que nós fizemos. Esse é um grupamento importante, entendemos que é importante estar próximo desses clientes nesse momento, e a gente foi proativo e oferecemos essa oportunidade de prorrogação. E, como você bem lembrou, é um produto de baixíssimo risco para o banco. E a parte do governo, os 16 bi? Giovana, isso tem uma regulação específica, né? Isso teve uma regulação específica para essas prorrogações de governo, que prorrogam as operações e prorrogam também a questão da garantia que nós temos. Isso daí está na Lei Complementar 173 e na Resolução 4826. Tá ótimo. A minha segunda pergunta é em relação à estratégia de crescimento de crédito do banco, né? Todos os bancos aceleraram bem mais a carteira do que vocês, então eu entendo que demanda tem, né? Mas vocês estão perdendo o share imobiliário, por exemplo, que é uma linha importante para cross-sell de produto e relacionamento com o cliente. Então, eu queria entender a estratégia de crescimento em imobiliário e também do crédito como um todo, e o que precisa acontecer para que vocês acelerem mais o crescimento da carteira. Vou começar, muito prazer falar com você. Imobiliário é uma área que o Banco do Brasil não tem uma vantagem competitiva, né? Como você bem sabe, o nosso direcionamento é para o agrícola, mas a gente tem discutido internamente como entrar no segmento imobiliário com taxas adequadas. Evidentemente, a taxa de juros hoje permite algumas tentativas, né? Uma área que, sem dúvida nenhuma, faz todo sentido para nós conseguir morder um pedaço desse segmento imobiliário através de consórcio. Então, a gente está olhando isso. Espero ter como a gente vai atuar nesse segmento um pouco mais forte. De uma forma geral, como eu mencionei, quer dizer, a gente tem uma característica mais conservadora e este ano a gente cresceu, mas ficamos de olho aí para ver os resultados da pandemia e acho que hoje estamos com um apetite maior. Nossas discussões, olhando para frente, é um apetite maior de crescimento da carteira do que nós tivemos antes. Eu acho que tem que setorizar isso daí. Eu volto a mencionar cadeias produtivas, né? A gente quer não só crescer a carteira, mas conseguir agregar valor para o nosso cliente. E eu acho que quando você lida com uma cadeia, você pode aliviar balanço de grandes clientes e, ao mesmo tempo, ajudar vários players desse ecossistema, incluindo pessoa física. Então eu acho que a ideia é entrar por aí. Eu mencionei um pouco a parte de novos mercados, né? Nós somos muito fortes, por exemplo, em consignado, mas nós somos muito fortes em consignados com correntistas. Então a gente tem discutido bastante como atuar no segmento de consignado para não correntistas. E aí tem duas vertentes aí que a gente pode seguir. Uma delas é atuar em consignados de folhas de pagamento ou de folhas de clientes do atacado que nós não temos a folha. A gente pode tentar atuar em ser um outro provedor de consignado para um cliente que nós somos importantes na pessoa jurídica. E tem a discussão do INSS, que a gente tem um percentual ainda pequeno desse consignado. Então, tem várias áreas de atuação, essa é uma delas. A gente menciona, de novo, cadeia de fornecedores, e aí tem a ver com clientes que nós temos, governos, estados que nós temos, e não estamos atuando na área de fornecedores e áreas de pagamentos deles. Então, tem áreas para crescimento, e tem a discussão, eu falei, de não correntistas. O leque de não correntistas pode abrir, como eu mencionei para a resposta para o Bradesco, cartão de crédito para não correntistas e seguindo mais, e potenciais parcerias também para crescer. Como eu disse, a gente ainda está na construção
da nossa estratégia, finalizando algumas discussões, eu acho que vai estar um pouco mais madura, isso um pouco mais adiante, mas sem dúvida nenhuma eu queria deixar que o apetite está maior e como eu já mencionei, o balanço nos permite a seguir nessa linha. Tá ótimo, André. Obrigada, Daniel, também. A nossa próxima pergunta é do Sr. Gustavo Schroden, do Goldman Sachs. Gustavo, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Primeiro, desejar aqui as boas-vindas ao André e bastante sucesso para ele nesse novo desafio. A minha pergunta, ela vai, enfim, o banco hoje tem uma situação de capital, como já foi bastante mencionada, bem diferente do passado, está com capital robusto. O André já colocou que a intenção é colocar esse capital para rodar e a gente até sente, nós temos uma resposta agora que existe um apetite maior e até para buscar clientes fora da base. Minha pergunta aqui em relação à rentabilidade. Uma vez que o banco no passado tinha uma certa, vamos colocar assim, relativa limitação de capital, sempre impediu um pouco o banco na capacidade dele de se alavancar e de proporcionar um ROI um pouco mais próximo dos pares privados. A gente pode esperar agora, André, com essa base de capital mais robusta, vai permitir você uma capacidade de se alavancar um pouco mais e ter um apetite um pouco maior. A gente pode começar aqui a vislumbrar um ROI do banco próximo dos pares privados. A gente já pode começar a vislumbrar isso. E a segunda pergunta, ainda nesse ponto, é qual seria o target de capital do Common Equity One que o banco pretende rodar? Obrigado. Gustavo, eu que agradeço a pergunta. Sendo muito direto, a gente ainda não tem um guidance ainda de diretriz de retorno. Eu acredito sem dúvida que a gente, evidentemente, sempre teve, não estou dizendo nada que talvez não tenha sido discutido já antes, a aspiração de crescimento de retornos sobre o capital, ela é evidente, a gente precisa fazer sempre ela melhor. Sim, nós estamos com capital disponível, mais capital disponível hoje, mas a disciplina que foi introduzida no Banco do Brasil de diferimento ou para alocação de capital onde tem um retorno maior, ela existe e ela permanece. Então, a gente só acha que tem que fazer um mix diferente aí um pouco adiante. Mas as discussões são claras aqui e a gente, apesar do mix, a forma de atuação, ela se mantém de realmente focar nas áreas de retorno. E eu acho que tem que ter uma visão aqui, por isso que eu volto, e perdão de ser repetitivo aqui, né? Tem áreas que nós atuamos, e por exemplo, em algumas áreas de atacado, que a rentabilidade que a gente olha na transação tradicional de crédito, ela, como vocês bem sabem, ela é um pouco mais baixa. Então, o que a gente tem que extrair valor é da cadeia produtiva destes clientes. E isso nós faríamos com ou sem esse excesso de capital, né? Então eu acho que tem uma extração de valor adicional nessa questão que eu coloquei de integrar mais os nossos negócios com metas cruzadas para extrair mais valor do capital existente já que tá utilizado. Isso se mantém. E como eu já mencionei, não vou repetir, quer dizer, tem estratégias ali que a gente está começando a discutir de entrar em algumas áreas que tradicionalmente o Banco do Brasil não tem entrado, e eu diria que elas não são necessariamente algo que dê para se fazer amanhã. Tem algumas coisas que necessitam uma revisão de modelos e inclusive alguns investimentos em tecnologia. Então, eu estou dando uma diretriz para onde estamos indo, mas eu acho que a gente não está próximo de dar uma indicação aí de guidance. Então, tá perfeito. Só um follow-up. Com relação, hoje o banco tem um Common Equity One de 3.1. Já tem definido um target de qual seria, enfim, o nível de capital ótimo que o banco pretende rodar, ou também está sendo estudado? Você está falando que eu tenho um target de índice de capital principal, é isso? Isso, exato. Não, nosso target já foi dado. Nosso target é de 11%
até 2022. Tá? Esse é o nosso target. Né? Então, a gente ainda também não estamos revendo isso neste momento, não. Tá ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta é do senhor Marcelo Teles, do Credit Suisse. Marcelo, pode prosseguir. Oi, André. Oi, Carlos. Oi, Daniel. Obrigado pela presença, André, no call e desejo meus melhores votos aí para uma administração de muito sucesso no banco. Eu tenho duas perguntas. A primeira com relação ao posicionamento do banco no atacado. Você até bem comentou agora na sua última explanação. A gente vê que o banco tem um market share desproporcionalmente alto no que tange a carteira de large corporates. Né? E a gente sabe que nos últimos anos tem tido um processo aí de diminuição dessa carteira. E eu queria entender se essa estratégia de diminuição do large corporate na carteira total, pensando para os próximos anos na sua gestão, se isso ainda continua, né? Então, se podemos, porque no final o spread menor consome bastante, consome mais capital. Então, acho que seria interessante entender se essa estratégia muda ou não. E a outra pergunta sobre eficiência, né? A gente vê os seus pares privados com uma redução importante nas despesas administrativas esse ano e com um discurso também de redução em termos nominais para os próximos anos. Então, eu gostaria de saber se vocês a gente pode esperar uma atitude um pouco mais agressiva do banco no que tange a custo e eficiência. Né? Esse ano, acho que o banco está com uma despesa administrativa subindo um pouco mais de 2%, ano contra ano, nos 9 meses. Acho que seria muito interessante entender qual a perspectiva para frente, se pode ter alguma mudança substancial na questão de custo e eficiência. Muito obrigado. Marcelo, muito obrigado pela pergunta, obrigado pelos seus comentários. Começando pela parte de atacado, sua primeira pergunta. A resposta é sim, no caso de redução de clientes do atacado que tem um retorno baixo. Eu acho que a principal coisa, e eu tenho discutido internamente, e a gente tem implementado, eu já comecei minhas reuniões com os principais clientes, é realmente discutir o relacionamento. Se o relacionamento está desbalanceado porque eu tenho muito capital e pouco retorno, a resultante vai ser óbvia, vai ser redução da minha exposição. Agora, se a gente consegue rebalancear essa equação, extraindo mais retorno do capital que a gente está colocando, isso vai se manter. Então, essas discussões, elas são tradicionais, vocês conhecem muito bem, e acho que é isso que eu já tenho feito, já acertei com vários grandes clientes que nós temos uma exposição grande com eles, para tentar extrair mais valor e o caminho e a resposta tem sido muito positiva de como encontrar esse caminho, mas esse caminho ele de novo tem que lidar com os dois lados da equação, né? Muitas vezes isso vai ser uma redução da exposição e um incremento de resultado de cross-sell. Eu mencionei cobrança, eu mencionei folha de pagamento e outras coisas assim. Então essa discussão ela já começou. Eu gostaria perdão, eu estou repetindo, é a quarta vez que repito isso, mas quando eu falo de cadeia produtiva, alguns desses clientes, eles têm uma cadeia produtiva substancial e dá para a gente ajudá-los e eles nos ajudarem a penetrar numa base de clientes que hoje nós ou não são clientes ainda, né, ou já são, clientes do middle, até clientes em todo o espectro, né, pessoa jurídica e pessoa física. Né? Então, eu acho que é um bom diálogo e eu só imagino que essa discussão ela deveria ser capital neutro, né? Porque eu acho que eu consigo extrair mais valor e não necessariamente capital neutro no instante zero, mas eu gostaria de uma certa forma me autofinanciar nesses relacionamentos que, se caso eles ainda se persistirem de baixo retorno, para relacionamentos com alto retorno e de novo acho que a cadeia produtiva ela vai ser muito implementada aqui nas discussões e de novo eu vou ser repetitivo aqui.
se tem uma cadeia produtiva óbvia no Banco do Brasil, é a cadeia produtiva do agronegócio. Vocês imaginarem, eu posso colocar a minha exposição aqui de quem acabou de chegar aqui, a base de dados já do Banco do Brasil, o cadastro do Banco do Brasil é uma coisa impressionante. Eu não esperava a tremenda qualidade. Se eu dou um zoom in aí no cadastro que nós temos do setor de agronegócio, eu diria que esse talvez seja o melhor cadastro que existe no Brasil. Com isso, abre aqui uma fronteira que a gente pode trabalhar muito importante. Então, ressalvo aí a questão de cadastro de cadeias produtivas, e eu diria que quando eu olho neste horizonte que eu estou mencionando, esse ecossistema, dá para entrar no mar aberto, inclusive em clientes de PJ e PF, se estão relacionados ou próximos dessa cadeia produtiva que eu acabei de mencionar. Então eu acho que tem muita coisa, é um processo que estamos começando. Então esse é o aspecto de atacado. O seu lado de eficiência, eu mencionei brevemente, vou mencionar de novo. Nosso guidance aqui é geração de eficiência, efetivamente receita por um lado, mas a gente está discutindo redução de custos. E acho que o Daniel mencionou aqui imóveis, tem várias coisas para serem feitas em várias áreas, e a resposta é que sim, a gente tem que ser um pouco mais forte aí na redução de despesas. Só complementando aqui o que o André falou sobre despesas, Marcelo, você tem razão quando você menciona que o nosso crescimento este ano, em 9 meses, está 2,3%, mas especificamente sobre pessoal, que representa, grosso modo, 60% da nossa despesa, o crescimento em 9 meses está em 1,7%, tá? Mas a gente acredita que nessa rubrica, ao final do ano 2020 contra 2019, a gente terá uma redução de despesa no caso de pessoal este ano, tá? E olhando já para o ano que vem, só fortalecendo aqui o que o André já mencionou, a tendência que a gente identifica, bom, obviamente não é guidance, a tendência que a gente identifica para 2021 é redução de despesas, aí estou falando do agregado de todo, tá bom? Obrigado. Tá ótimo. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, André. E mais uma vez, boa sorte aí nessa empreitada e obrigado a todos. Obrigado. Nossa próxima pergunta é do Sr. Domingos Falavina, do JP Morgan. Domingos, pode prosseguir. Obrigado a todos também. Bom dia, André. Bom dia ao time que está aí e os demais participantes. A minha pergunta, eu faço só uma pergunta, na verdade, e ela é mais de termos de estratégia e de posicionamento. Até você, André. A maioria de nós aqui já vem cobrindo, acompanhando o Banco do Brasil há muitos anos, né? Então já notamos o Banco do Brasil em movimentos pendulares, né? Às vezes focando mais em retorno, fechar o gap com a privada, às vezes até com retorno iguais, aliás, inclusive ano passado, diria que retornos iguais aos bancos privados. Já notamos movimentações contrárias também, de muita destruição de valor e a gente nota que cada executivo tem um posicionamento pessoal, né? Então, por exemplo, Cândido Bracher queria ter os retornos maiores líquidos de Selic. Enfim, Real fez um senhor turnaround do banco. Minha pergunta tentando evitar dar 5 metas assim, porque daí fica um pouco vago, mas como é que, né, daqui tantos anos o senhor estiver saindo do banco, a ideia é que o seu mandato seja interpretado como o quê? Se for, parece ser muito foco em relacionamento com o cliente. Então, assim, a gente vai ter um NPS, vai ser esse o foco, a gente pode acompanhar, vai ser retorno sobre patrimônio líquido, vai ser crescimento de carteira, a gente já viu, por exemplo, na Caixa, ser foco crescer. Quero entender exatamente 1 ou 2 metas principais que vão te drivar nos próximos meses e anos. Tá bom. Se eu pudesse resumir, acho que a rentabilidade, essa é a meta. E a rentabilidade, ela passa por algumas alavancas. Eu mencionei, a experiência do cliente, ela é fundamental.
porque ela gera a consequência dessa boa experiência do cliente vai trazer a rentabilidade. E experiência do cliente, como eu mencionei, tem várias frentes ali, e digital, investimento nessa área é muito importante. Então, excelente. Muito obrigado. Perdão. Boa sorte. E falar que ecoa um pouco a fala aí do Chab. É muito bom ver o Banco do Brasil, o Senior Manager, está aproximando um pouco mais do mercado. Eu agradeço. Obrigado, Cesarim. Obrigado. Nossa próxima pergunta é do Sr. Carlos Gomes, do HSBC. Carlos, pode prosseguir. Sim, bom dia. Eu também desejo ao Leo sorte, tanto sucesso como na sua antiga casa. Eu tinha duas perguntas mais técnicas na parte do capital. O senhor sentido os prudential adjustments. Eu queria verificar, os prudential adjustments estão reduzindo as deduções do capital ou estão reduzindo os risk-weighted assets? Eu acredito que são as deduções. E poderia quantificar quanto são e quanto deveriam de durar? E a segunda pergunta também sobre capital. Os senhores têm feito o ajuste actuarial agora? Tem feito ajuste actuarial dos planos de pensões cada 3 meses. Vão continuar com isso o ano que vem ou é temporalmente no ano 2020? Obrigado. Carlos, obrigado. Eu vou pedir para o Daniel responder os dois aspectos técnicos aqui. Acho que o atuarial a gente pode ser um pouco mais transparente. Não tem nenhum segredo aqui, mas por favor, Daniel. A questão do atuarial, nós temos duas variáveis principais que impactam o atuarial. Um deles é a marcação a mercado, né? E essa marcação a mercado ela acontece que é a curva que desconta os passivos, né? E a segunda é o comportamento dos ativos que a gente precifica a mercado. Nós passamos a fazer isso trimestralmente, até mesmo porque você tem maior volatilidade, essas variáveis, elas mudam, inclusive, a correlação delas, e a gente quer dar maior transparência para o mercado desses movimentos. Tá? Um outro ponto que eu acho que é importante, que as contribuições positivas ao capital, elas acontecem quando você tem déficit. Uma vez que você chega no superávit, mesmo que você tenha ganhos, né, por conta dessas variáveis, elas não impactam positivamente, porque tem um cap, né? Que está previsto na regulação. Nós estamos em superávit de acordo com essa última variação. Logo, não são esperados impactos positivos, mesmo que as variáveis joguem a favor dessa posição. O segundo ponto, que são os ajustes prudenciais, Carlos, pelo tamanho da carteira que você cresce, né, você pode aplicar para redução do impacto negativo que você teria sobre o crédito tributário. Lembrando que o crédito tributário você tem um impacto muito superior. É praticamente 3 para 1. Para cada 100, você tem um impacto de 300. Só que daí esse cálculo ele não é direto. Você tem alguns benefícios de segunda ordem que acabam beneficiando todo esse impacto. E aí nós estimamos aí 100 bips, que foi o que nós trouxemos para o mercado. Respondi a sua pergunta, Carlos? Sim, mas não, essencialmente era uma redução dos risk-weighted assets, mas parece complicado, não uma resposta simples, e podemos fazer offline. Obrigado. Perfeito, obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. O Sr. André Brandão fará as considerações finais. Por favor, Sr. André Brandão, queira prosseguir. Bom, novamente, obrigado pela participação de vocês. Vamos mantendo esse diálogo. Qualquer adicional pergunta, por favor, mande para a gente por escrito. O Daniel está aqui ou a gente responde. Se tiverem necessidade de alguma coisa muito mais específica, eu senti que ainda a parte de provisões tem muitas questões. Se vocês acharem que querem um pouco mais de detalhes, a gente podia colocar o nosso diretor de crédito aqui num conference call com vocês para explicar um pouco a nossa modelagem e como isso ocorre, diferente dos outros bancos que têm modelos diferentes, acredito. Não, tá? Bom, novamente, muito obrigado. Até a próxima. Um abraço a todos. A teleconferência do Banco do Brasil está encerrada. Lembramos que o material utilizado nessa teleconferência está disponível no portal de Relações com Investidores na Internet. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.